que... Opa, essa tela aqui. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre Express e rotas. Alguém já ouviu falar sobre Express? Faça alguma coisa parecida. Esse Express, ele é um framework do Node, exemplificando melhor. Alguém já ouviu falar? Framework do Node, Express. Eu não sabia que o Node tinha um framework. Então, exemplificando melhor, a linguagem, no caso, né, ela é JavaScript, né? Linguagem JavaScript ali para o front. Para o back, também é JavaScript que você usa. Só que aí você usa um motor para ele poder estar rodando JavaScript no back, que se chama Node.js. Para tu poder organizar ali algumas coisas no Node.js, tu usa um framework. E esse framework se chama Express. Entende? É mais ou menos explicando aqui para vocês. E Express, ele é responsável por diversas coisas. E uma dessas coisas são as rotas. O que são essas rotas? Vamos ver aqui, né? E aí a gente tem aqui o servidor Node. A gente tem a nossa aplicação que está rodando para vocês. Já falei para vocês que tem um front e tem um back-end. O front-end ele vai estar armazenando HTML, CSS e JavaScript. JavaScript, como eu falei, ele é uma linguagem tanto para front, tanto para back. Mas tu vai precisar do Node para estar rodando dentro do back-end, entende? Aí tem essa informação, né? Ele vai passando essa informação aqui do teu back-end até pro front-end. E aonde que o Express entra? Aqui, ó, nessa parte aqui do Node. Para facilitar ali o uso, você usa alguns frameworks que vão te ajudar a você a codar, né? Algumas partes ele vai fazer para você, vai simplificar algumas coisas. Então, Express é um framework Node, né? Então, acredito que todo mundo já sabe. Tá. Agora, como que faz para rodar, né? A gente vai criar uma variável aqui, né? Require HTTP e a gente tem que passar aqui, né? Uma variável que onde que ele vai rodar. Aqui no caso, né? Ele vai estar rodando na porta 3000 e aí, se estiver rodando, ele vai dar essa questão aqui, né? Olá, mundo. Se estiver tudo certo, o status code, né? 200, que tem a linha dos status lá, né? 200, 400, 500, todos eles significam, né? 200 é quando dá certo. E aí tem um 300, aí tem um erro 404, todos aqueles erros significam alguma coisa. Então, são erros mais já da internet, e aí já seria outra aula para explicar essa questão dos erros, né? Então, como que a gente faz para criar um servidor? É usando essa questão aqui do código. Por que que a gente precisa de um servidor? Quando a gente usa HTML, CSS e JavaScript, o que que a gente faz? A gente usa a extensão GoLive. E essa extensão GoLive, né, do Live Server lá, ela vai criar um servidor para gente, né? E se não tiver o Live Server, né? Se a pessoa não tiver o Live Server, como que ela roda aquela aplicação? Então ela precisa aqui, né, de um servidor criado. Então para isso que a gente usa o nosso back-end. Ele vai criar um servidor aqui na porta 3000 e a gente não vai matar a aplicação lá, aquele plugin Live Server. A gente não precisa utilizar mais. Então, a partir do momento que a gente tem um back-end consolidado, a gente consegue colocar ali um servidor nele e ele consegue rodar normalmente, tá? Ali, né, uns protocolos aqui, ó, const, HTTP, require, HTTP. A gente vai passar um código mais ou menos dessa forma e aí ele vai estar retornando ali na porta 3000, localhost, né? Localhost 3000, ele vai estar retornando um servidor ali para a gente, como se a gente estivesse clicando lá, né, naquele íconezinho do Go Live. E a gente consegue startar um servidor do nada, né, para a gente. E como é que funciona essa questão das rotas, né? Então, por exemplo, dentro do nosso lá, na nossa aplicação, você sempre vai perceber que tem um index.html, um exemplo. Home.html. Então você pode ali, né, renomear ele para rotas mesmo quem que vai trabalhar com isso no caso, né? O Express. Eu vou mostrar um projeto já criado aqui, né? Eu fiz ele há uns anos atrás, eu acredito um ano atrás. E aí como que funciona mais ou menos, né? Essa questão das rotas. Então, como que funciona aqui? Uma página que vou mostrar até um exemplo que todo mundo conheça. Acho que os Siga, né? Siga, acho que um dos exemplos. Então, por exemplo, aqui tem essa rota, né? A rota Siga,
ver tela de login do é uma rota. E aí você consegue acessar. Para tu poder acessar outra rota, né? Vamos ver se login tem alguma rota chamada login. Aí tu não consegue, né? Tu tem que passar por uma autenticação para tu ter chegando nessa rota. Aí ele faz você voltar para essa rota aqui, né? Siga ver tela de login.do. Então a gente vai trabalhar dentro do Express, desde que a gente já fez o nosso servidor lá dentro, a gente consegue trabalhar com rotas com ele, né? Então aqui tem a rota siga barra ver tela de login, que foi ali talvez administrado ali com Java, né? Ele criou um servidor ali dentro do Apache, e aí tu consegue rodar ali as tuas rotas. E aí tu vai passar. Só que no nosso caso, a gente está fazendo com JavaScript, Node.js, e utilizando o framework Express para poder passar essas rotas. E aí ela vai ficar mais ou menos dessa forma, né? Ela não vai ter aquele index HTML. A gente já consegue renomear aquele index HTML para, por exemplo, página de login, para ficar mais ou menos dessa forma. Fica mais bonito, né? Então, não fica legal colocar lá um index2.html que você colocou. É interessante renomear aqui certinho o seu arquivo para ter aquela rota. E para que a gente precisa de rota? Porque a gente precisa aplicar os middlers, né? O que são middlers? Aqui a gente vai explicar um pouco aqui, né? É um framework leve para Node.js que simplifica a criação de servidores e gerenciamento de rotas. Tá, beleza. Até essa parte a gente já sabe o que é. Express é um framework, né, Node.js que simplifica a criação de servidores, né? Então, vai conseguir fazer um servidor com ele, né? E o gerenciamento de rotas. Tu consegue colocar um arquivo ali, por exemplo, routes.ts, e aí tu consegue passar as rotas ali tudo certinho. Depois eu vou mostrar na prática aqui para vocês, né? Oferece uma sintaxe mais limpa e funcionalidades adicionais como middlers, parâmetros de rota e etc. O que são esses middlers? É como se fosse, por exemplo, porteiros. Ele só vai deixar, por exemplo, tu entrar se tipo, tu tiver acesso autorizado, tu tiver o crachá ali que tu realmente pode entrar ali naquela parte, né? Então funciona mais ou menos dessa forma. Igual aqui, por exemplo, no Siga, que eu tento entrar em outra rota e aí eu não consigo. Porque, por exemplo, quando eu autentico aqui, né, com a minha senha, eu vou para a rota calendários.graduação.jf, né? Então, se a gente copiar aqui e sair de volta, e a gente tentar acessar essa rota aqui, no caso, né? Calendários.css, a gente não vai conseguir, né? Porque a sessão foi expirada. Então, o middleware aqui da aplicação, né? Que seria, ele barrou a nossa entrada. Então, é interessante, né? Você sempre colocar ali um middleware, uma segurança para uma pessoa, né? Ela não saber a rota que é e ela passar direto sem ter uma autenticação. Então, é para isso que serve ali o Express e esses middlewares. A pessoa, ela conhece uma rota e ela não precisa de login para poder estar acessando. Ou ela só se baseia no nome. Ah, a rota deve ser chamada login. E aí ela consegue passar sem autenticação nenhuma daquela rota. Né? Então, é interessante ter um middle ali que vai barrar aquele acesso indevido. Então, o Express ele também vai te ajudar com isso. Aqui eu acredito que vai ter um exemplo, mais um exemplo aqui, ó, né, como é que eles são servidos os servidores, né? Então, const express, require express, a gente está aqui importando express, require path, e aí const app express, e aqui chega a brincadeira, né? Então, é aqui que a gente vai passar o nosso HTML, o nosso CSS. Então, app usa express estático, a gente vai servir os arquivos estáticos, né? O que são os arquivos estáticos? Como eu já tinha falado em aulas anteriores. HTML, CSS, né? Então, são arquivos estáticos. Já o JavaScript, ele é arquivo dinâmico. Estático é HTML e CSS. Então, aqui dentro dessa pasta aqui, public, né, vai estar armazenado as fotos, vai estar armazenado arquivo CSS, vai estar armazenado arquivo, talvez HTML. Então, por exemplo, pode ser colocado ali, né, dessa forma. Então, são arquivos estáticos. Aí já aqui na rota, né, eu estou traçando a rota inicial, app-get, né, e aí rota inicial, que é aquele barra, o home, e aí onde que ela está, ó. Em vez de ser index.html, ele vai ser esse barrinho aqui, ó. Então, app.get, né, request, e aí ele vai estar passando aqui a rota.
através desse código aqui, ó, ele vai estar me dando aqui a rota, dentro de public, dentro de index.html, ou seja, index.html, ele vai estar dentro de public, entende? Aí funciona mais ou menos dessa forma. Essa aqui é a rota dele. A rota sobre, então, dentro de public, que fica aqui no sobre.html, vai ter a rota sobre. Então, se não tivesse isso, né, se a gente estivesse rodando lá com o GoLive, ia aparecer assim, sobre.html. Entende? E aí a gente tenta fazer uma autenticação bem complicada ali, né, no JavaScript, para que a pessoa não consiga acessar aquela rota. Entende? Então fica mais ou menos dessa forma. Aí contato, e aí public dentro de contrato. E aí, se a pessoa colocar, né, uma página que não existe, ela consegue chegar nessa página 404. Eu vou mostrar aqui, eu posso até baixar aqui, já ensinando vocês. Vou acessar aqui o meu GitHub. E aí eu tenho, acredito que tem uns códigos aqui, restaurante universitário, e aí a gente consegue startar essa aplicação aqui. A gente consegue startar essa aplicação aqui, né? No caso de um restaurante universitário que a gente fez aqui, eu acho que eu nem dei um commit aqui, né? Enfim, mas eu acho que foi ano passado, no caso, né? Então, como que a gente acessou o GitHub e a gente quer baixar ali um repositório, né, de uma pessoa? Como que a gente faz? A gente vai na pasta CMD, né? No caso, a gente pode fazer dessa forma. E aí, como que a gente consegue? A gente tem que acessar aqui, né, o CD. O que que é esse CD? Lembrando, é o Change Directory, mudando ali de diretório. Então, CD, aí eu vou colocar aqui dentro só de exemplo, na pasta vídeos, tá? Mas não é legal colocar dentro de pasta de vídeos nem nada. Vou colocar aqui dentro de... Vou estar mudando meu diretório para pasta vídeos. Mudei para pasta vídeos e agora eu vou dar o git clone, que é o comando quando você baixa lá o git, né, para você instalar, né, aqui, né, puxar o que está dentro lá dentro do repositório. Então, vou clonar o que está dentro desse repositório e passar aqui, ó, code. Aí ele vai ter aqui, né, o modo HTTPS, CH e GitHub CLI. Então, a gente vai utilizar ó, aqui, né, o HTTPS, copiou, e aí a gente vai dar aqui o Ctrl V. Então, estou clonando desse repositório aqui, GitHub Alexander 2002, restaurante universitário.git. E vai estar dentro da pasta vídeos. Ou seja, ele vai estar guardando ali, né, uma pasta dentro de vídeos, né, chamada restaurante universitário. Então, posso dar o Enter, ele vai clonar, né? Clonou, já está lá tudo dentro da pasta vídeos. Então, a gente vai verificar lá se realmente está lá mesmo. Então, vou abrir aqui, né? Aí ele vai mostrar a pasta vídeos e a gente vai procurar aqui. Cadê o restaurante universitário? Aqui, restaurante universitário. A gente tem ele aqui, né? Então a gente tem diversas pastas aqui. A gente vai abrir ele aqui, né? Então a gente já consegue mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar o Express. O Express, no caso aqui, ele vai estar rodando dentro desse aqui, ó, server.js. E aqui ele vai estar importando todo o Express, né? Então, Conte Express, Require Express, todas as bibliotecas que eu vou precisar, esse Node, Chrome, o Chorus, então tudo são bibliotecas que eu estou importando. Primeira coisa que eu tenho que fazer, importar as bibliotecas tudo ali na parte do header, na parte de cima. E aí depois eu vou passar aqui a questão, né? Vou estar rodando na porta 3000, e aí eu vou passar a questão dos middlers aqui, né? Rotas, cronjob, swagger, aqui já seria a parte da documentação, só apresentando como que é um projeto aqui feito com o Express aqui para vocês. O Express, como vocês estão vendo, né? Ele é um framework que ele te deixa livre. Ele não te bloqueia de nada. Como assim livre? Porque você vai achar outros frameworks que eles são chatinhos. O que, que eu quero dizer com isso? Que ele vai te dar ali uma arquitetura padrão dele mesmo, entendeu? Então tem alguns que tu vai trabalhar com MVC, né? Que é o Model View Controller, e aí você vai ser limitado a isso. E aí, já que no Express, tu mesmo faz a tua própria arquitetura. Tu consegue ali, né? Se tu quiser trabalhar com MVC, se tu quiser trabalhar com outra arquitetura, tu consegue de boa. Mas tem frameworks que ele te controla ali, né, a tu fazer aquela arquitetura que ele quer. Já aqui, né, tu tem total liberdade. E aqui eu vou passar os middlers, né, que ele não vai conseguir acessar outras rotas.
né? Que é como se fosse, como eu falei, um porteiro ali que, se tu não tiver identificação, ele não deixa tu passar. E aí mostrando de maneira rápida, né? E aí esse aqui é o arquivo que ele é o servidor. Então eu preciso rodar ele aqui, ó. Para eu rodar um arquivo desse, o que eu tenho que fazer? Tenho que verificar primeiro se está na pasta certinho. E aí eu vou dar um node, por exemplo, que eu estou usando o node aqui, né? Node e o nome do arquivo. E é igual no Python, né? Ali Python, tal coisa, e aí diversas linguagens eu preciso fazer dessa forma. Então aqui no Node não é diferente. Node, às vezes é .server.js, server.js, né? E ele vai estar rodando aqui, né? Como ele não está conectado com o banco de dados, provavelmente ele vai estar dando esse erro aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ele não vai estar conectado aqui, aí ele não está configurado para ser dessa forma. E aí, no caso aqui, eu ia precisar estar rodando ele com Docker, né? Não dessa forma. Porque eu já apaguei o banco de dados aqui dele, tudo certinho. Então, eu vou precisar estar rodando ele com o meu Docker. E aí eu posso explicar aqui também a parte, né? Aqui no caso a gente trabalhou com a arquitetura MVC, Model View Controller. Então aqui a gente tem as views, tem as models e tem as controllers. Aqui na controller, né? Aqui vai ter as partes aqui da autenticação que ele vai mexer diretamente com o banco de dados. Por isso que você vai perceber, né, que vai ter algumas questões aqui que você pode ver a sintaxe do SQL, né? Aqui no caso, perdão, na casa do model aqui no caso, que você vai ver essa parte. Aí, por exemplo, const connect require config database, vai estar mexendo aqui dentro do banco de dados. Então, por exemplo, aqui ele vai estar setando select ID usuário, nome matrícula, plano from usuários where matrícula, né? Então, aqui dentro do módulo, ele vai estar setando aqui para ti a questão do banco de dados, né? Então, ele vai estar executando esse código aqui, né, para estar mostrando. No caso aqui, ele vai estar mostrando ID usuário, nome, matrícula, e aí vai te mostrar certinho. Vou estar rodando aqui a aplicação para vocês. Aqui, vou mostrar primeiro também aqui a parte das views, né? A parte das views a gente vai achar a questão do HTML, ó. Então, certinho aqui, ó. E isso aqui está tudo sendo rodado por esse server.js aqui, ó, que é o servidor Express, tá? E aí, a gente vai estar rodando ele com Docker. Acredito que a maioria não deve saber o que é Docker, né? Docker é como se fosse ali uma máquina virtual, né? Ele é esse... É uma baleinhazinha aqui que ela tá aparecendo na outra tela, mas quando eu abrir aqui ela vai mostrar. Essa balinhazinha aqui, ó. Aí para que ele serve? É para eu containerizar a minha aplicação tudo dentro dela. Então, por exemplo, do jeito que ela roda na minha máquina, ela vai rodar na tua. Porque como que eu posso dizer? Eu vou ter que instalar algumas bibliotecas aqui, né? Ou bibliotecas nativas do meu sistema operacional. Pode ser que não tenha no teu sistema operacional. Então, com Docker, eu consigo criar ali uma VM, né? Uma máquina virtual na minha máquina, que ela vai funcionar Linux, Mac, em qualquer sistema operacional, independente ali, né? Se eu fiz no Windows e eu mando isso para alguém que tem um Mac, né? E ele consegue rodar naturalmente, porque ele encapsulou tudo ali dentro, né? Encapsulou o Express, que é o servidor, encapsulou ali todas as bibliotecas, né? Então, toda a parte do HTML, CSS, então eu estou criando ali uma VM somente para minha aplicação, para ela rodar onde que for. Então é bem legal, né? Depois a gente pode até exemplificar um pouquinho melhor. E aí a gente vai dar o comando aqui, né? Vamos ver se vai. Docker Compose App. E ele vai buildar aqui a primeira aplicação, né? Vai subir aqui o container dentro do Docker Compose. E aqui ele vai te mostrar, né? Ele vai estar rodando esse MySQL script. Então, o MySQL, ele está instalado aqui dentro do Docker. Então, tem diversas coisas aqui, ó. init.sql, ele vai estar rodando toda essa galera aqui, ó. Ele vai estar rodando esse script aqui, ó. Vai estar criando aqui um database chamado restaurante.universitário. Depois, ele vai estar mostrando aqui, ó, use restaurante
universitário vai estar usando esse database que tu acabou de criar, e aí ele vai, por fim, criar tabelas, né? Então, como é que funciona essa parte do banco de dados? Então, estou só passando aqui rapidamente aqui para vocês. Criou uma tabela aqui nos usuários, e aí ele vai passar as informações de usuário, nome, matrícula, plano, quem que vai ser a primary key, né? E aí diversas coisas aqui, né? Vai criar outra tabela compras. Então, quando tu tem uma aplicação, quando tu dá ali tu faz uma alteração e aí tu recarrega a página. Então tu precisa ali, né, de um banco de dados para que aquelas informações elas fiquem fixas, né, na tua aplicação. Então não funciona assim. Quando tu recarregar, elas vão sumir se tu não tiver um banco de dados e tu não guardar elas em cachê. Então tu precisa de um banco de dados para poder essas informações que tu tem ficarem fixas. E aí, depois a gente vai ter uma aula mais devagar com a questão aqui do banco de dados, né? Essa questão, mas é muito bem simples. É como se você traduzisse do inglês. Criar tabela, tal, compras, né? Tipo de comida, vai ter campos, valor, primary key, né? Enfim, criar a tabela, tickets, ID usuário, campos, tipo de comida, plano, preço, data de compra, e aqui a gente insere os usuários dentro do banco de dados. Então, a galera já vai estar aqui, ó. Alexander, Carlos, Enzo, Gabriel. Então, a galera toda vai estar aqui, e aí vai ter um setor aqui também que é subsidiado. Enfim, então, estão diversos fatores aqui dentro. Ele rodou aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver o erro que ele deu aqui. Erro response from demo drive filed external connectividade endpoint. Aparentemente, alguma coisa no meu Docker, né? Que ele ainda tá meio. Deixa eu dar aqui um Docker Compose uns menos build. Assim ele vai rodar certinho. Não, ele tá com algum erro de drive aqui dentro da minha aplicação do Docker. Então, que a gente pode acessar. Ah, verdade. Tá faltando as características env aqui, né? Das variáveis. Porque lá no GitHub a gente não enviou para eles aqui. Então ia precisar do env para poder estar rodando aqui. Ia precisar dessa forma. Mas, exemplificando aqui para vocês, funciona mais ou menos dessa forma, né? A gente vai conseguir ver a aplicação. A gente até consegue, se a gente rodar só aqui. Só que ele vai ficar meio bugado porque está sendo servido por outra coisa. Aí ele não vai mostrar o CSS da página. Porque a partir do que tu roda com Express, tu vai estar passando uma rota que vai funcionar somente para Express. Dessa forma que ele não vai funcionar mais com o Go Live lá, ó. Entende? Então, percebe-se que dessa forma fica desse jeito aqui, ó, adm.html, admin, views dentro de SRC. Então, não é legal o teu código aqui, a tua rota, ter, por exemplo, um adm.html. Isso não é legal, né? Então, você tem ali que passar uma rota ali, talvez admin e barra aqui no login, né? Então, sempre tem um ponto .html não é legal. E tu precisa de um ponto .html para definir o teu arquivo. E aí tu vai servir eles dessa forma aqui, né? Como eu tinha mostrado. Aqui, ó. Dentro de public, views, né? E aí eu vou estar orientando onde é que estão meus arquivos estáticos. Aqui, ó, src, dentro de views que vai estar a pasta public. Esses dois eles vão servir tanto o HTML quanto o de public aqui, né? Para poder estar rodando todos eles dentro do servidor que foi criado do Express. E aí a gente passa no código normal de JavaScript, né? Cria uma variável express, aí passa o require.express e as demais bibliotecas, né? Trabalha com classes também, né? Cria um construtor e aí você está apontando aqui certinho, né? This is middlers, hosts, com jobs e a documentação. E aí que você está falando para ele usar. Olha, usa isso aqui.
Express, arquivos estáticos, né? Path, join, e aí a gente está apontando dir name, é quando a gente quer colocar ali o nome exato da pasta, né? Então, src, dir name, views, e aqui, né, no caso é public. Eu já passo já presetado. E aqui a gente tem diversas funções, né? Tanto aqui na model, por exemplo, buscar usuário por matrícula. Quando fazer buscar usuário por matrícula, clicar em tal certo botão, ele vai chamar essa função aqui, ó. Ele vai dar um select ID ao usuário lá dentro do banco de dados. Se ele não conseguir, ele vai dar esse erro aqui, né? Erro ao buscar usuário em matrícula. Outra função, buscar admin por e-mail. E aí ele vai executar essa função aqui, ó. Senão, ele não vai rodar, né? Então, tudo isso aqui eles vão estar nomeados em outros arquivos. Então, aqui, ó. Aqui, onde que ele está rodando? Tanto aqui, está rodando dentro do controller, aqui e aqui dentro da controller, né? Concha admin, chama o modo para verificar se o administrador existe. Então, tudo é conectado, né? Então, mais ou menos fica dessa forma, né? Aqui tem a questão do JWT, que ele é um código gerado, um código hash gerado, único para uma pessoa, né? Aí você vai ficar garantido dentro da sessão. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de arquitetura, né, eu posso estar apresentando. Então, ó, eu posso dar, passando algumas curiosidades, né? Esse Redmi, toda aplicação ela precisa ter um formato .md. O que seria esse .md? Esse .md, ele é ali um arquivo que tu pode escrever texto nele assim, né? E ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, mas lá no GitHub ele vai ficar ali mais presetado, mais bonitinho, e você consegue explicar como que você vai rodar o teu código. Então, geralmente, no Redmi é explicando a documentação ali do teu código. Nesse pack.json aqui, né, você vai passar ali tudo de biblioteca que tem dentro do teu código. Por que que tu precisa passar? Porque quando tu vai instalar as bibliotecas, né, tudo de uma vez, tu não vai, por exemplo, pegar npm install path, npm node cron, npm nrock, npm mysql l2, npm mercado pago. Tu não vai fazer uma por uma. Tu faz logo e tu roda tudo de uma vez. Então, um arquivo packed.json, né, ele vai ali administrar, vai indexar tudo de uma vez. Então, tu rodando ali, né, tu consegue baixar todas as bibliotecas só de uma vez aqui, ó. Aí tu vai ter esses dois arquivos. Essas aqui já são as outras buildadas, ele te dá um hash aqui do criptografado, da pasta Node Modules que ele colocou, né? Aqui é a licença MIDI do GitHub, aqui é o arquivo doc. O arquivo doc nada mais é um script. Ele está falando aqui, ó, from Node 18, ou seja, a imagem do Node, né, na versão 18. Então, funciona mais ou menos dessa forma. O workd, o que, que ele está falando aqui? Né? A gente está definindo onde vai ficar o diretório. Vai ficar dentro da pasta UCR, que fica dentro da pasta SRC, que por fim vai ser instalado tudo isso dentro da pasta app. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo da pasta packed.json e da pasta packed.lock.json para dentro do meu container, né? Então, estou copiando isso aqui, né, as minhas dependências, para tudo dentro do meu container. Depois que eu copiei isso tudo, eu vou instalar essas bibliotecas. Então, eu vou estar dando run npm install, ou seja, copiei e instalo todas elas. Depois que eu instalei, eu vou copiar o código inteiro para a aplicação, né, para dentro do meu container. Ou seja, 2 pontos, eu copio isso aqui tudo, né, para dentro do meu container Docker. E onde é que vai rodar? Dentro aqui, né, dessa pasta aqui da para rodar aqui dentro da 3000, né? E aí o comando para ele rodar é node.server.js. E aí ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Então não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a essa. Pode ser isso também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu expor outra porta aqui. Dê a porta 3000. Deixa eu só procurar aqui. Aqui, servidor rodando na porta diz Sport.
Aqui ele tem um process env, né? Pode até olhar que ele tem um env, só que aí aqui não vai ter um env, porque no caso lá dentro do GitHub, quando um repositório público, a gente não passa essas variáveis, né? Então acaba que ele não pega essa porta localhost 3000 dessa forma. Porque quando tu coloca lá, né, no Docker, no caso aqui do Node, né, tu não consegue. Deixa eu ver aqui no Dockerfile, 3000, Docker Compose, ele está setando 3000 aqui, 3307, 3306, corrigindo para então aqui no caso ele vai estar rodando dentro aqui da 3307 e na minha dentro da 3306. Vamos tentar rodar então 3307 nas duas. Vamos ver se vai dar certo. Não, ele tá dando outro erro aqui, Export from Name Drive. Aqui o problema acho que é drive mesmo, não é questão de porta não. Não tô rodando nada aqui na minha aplicação não. Aqui é um problema no próprio Docker. Eu tenho que instalar uma questão lá no WSL. Alguém tem alguma dúvida em relação aqui à questão da arquitetura? Eu posso estar explicando novamente, né? Então, tem a questão aqui da API do pagamento, né? Que a gente configurou aqui, tudo certinho. As rotas, né? Então, tudo aqui é feito com JavaScript. Tem uma aplicação 100% JavaScript. Então, toda aqui a linguagem, né, ela é usada aqui do JavaScript. Então, sempre vai setar ali uma variável e vai passar ali o que ela faz, né? Vai passar os índices dentro dela. No caso aqui, a gente estava usando a API do Mercado Pago e a gente seta os valores, né? Tem a marmita de R$ 2, a marmita de R$ 13, aqui a moeda. Se a compra der certo, vai dar isso aqui. Então, fica mais ou menos dessa forma. Eu acredito que é porque. Deixa eu só apagar aqui. Acho que deve ser isso aqui. Já deve estar rodando um container aqui, ó. Nessa porta. Só que aí o meu dock. Provavelmente, deixa eu ver se ele vai apagar aqui. Ah, yeah, tem que. Eu vou ter que estar corrompido. Eu vou ter que instalar novamente. Deixa eu ver se ele vai aqui. As imagens aqui, elas estão todas me dando problema. Agora foi, tive que instalar. Os builds aqui também. Ele deve demorar um pouquinho para instalar porque é bem pesado. Vou tentar rodar aqui de novo a aplicação. Vamos esperar aí. Aí vamos esperar aqui, que eu acredito que pode ser que tinha outro container já rodando nessa porta. Poderia ser isso, poderia ser uma questão de falha lá no drive mesmo. Vamos ver aqui se ele vai rodar. Ele está buildando aqui a aplicação. Pronto, aí ele rodou aqui, era isso mesmo. Eu tinha que apagar lá tudo, porque provavelmente tinha algum container rodando já. Aí é que a gente consegue, né? A gente percebe que ele está rodando na porta 3000, né? Vamos ver aqui os feedbacks que ele vai dar pra gente. Vou abrir aqui o navegador. A gente vai acessar localhost 3000, né? Deixa eu ver se não tem nenhum cache aqui. Vamos ver se ele tá rodando aqui mesmo.
Na época a gente tinha feito mais ou menos dessa forma. Deixa eu ver se ele tá certinho aqui agora. E aí, quando clicasse em entrar, ele ia redirecionar aqui para o login. E aí ele tudo tem aqui os logs, né? Vai te dando os logs aqui, ó. Servidor rodando na porta 3000, conectado ao MySQL. Tudo aqui dentro dessa VM, né? Então, vou digitar aqui uma matrícula só para teste. Essa aqui, né? Que essa aqui é a minha matrícula. Olha, 60 mil. E aí ele vai dar aqui aquele, lembra daquele lá daquela parte do alert, né? Ele vai dar um alert com login bem sucedido, se caso dê certo. E aqui, cardápio, RU, vai comprar um ticket. Aí aqui dentro do compra a gente escolhe, né? Padrão ou subsidiado. Escolhe o campus que a gente quer. Comida vegetariana, no caso esse aqui é subsidiado e a gente compra. Quando a gente comprar, é para ele me redirecionar aqui para a parte do Mercado Pago. Mas aí provavelmente, como ficou bastante ocioso, né? Acabou, acho que deve ter derrubado aqui a API do Mercado Pago. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui para vocês como é que fica. É, realmente derrubou. Não vai mostrar sandbox. E aí, quando tu faz aqui, né? Ele vai te dar ali na parte do admin. Deixa eu só colocar aqui. Eu não vou lembrar qual que é a senha do admin, que faz muito tempo. Mas funciona mais ou menos dessa forma, né? Então tem uma aplicação que eu consigo rodar aqui, ó, ele rodou para login, e aí vou entrar em qual é a próxima rota? Menu. Vamos voltar aqui para login. Vamos entrar em menu. Vamos ver se tem alguma. Acho que não deve ter nessa época. Não deve ter. Então a gente pode usar isso aqui como exemplo. Por exemplo, a pessoa ela entrou aqui com o login dela. Aqui, né? Entrou. Aí ela descobriu que a rota dela aqui, né? É menu, né? Então, por exemplo, se ela voltar lá, ela nem precisa colocar senha nem nada. Ela só chega aqui e acessa a rota menu. Então é para isso que precisa desses middlers, né? Então, através dos middlers, tu consegue, né, meio que barrar essas entradas indesejadas das pessoas. E aqui ele só está servindo arquivo estático e passando as rotas, né? Ele não está servindo aqui como middlers nessa aplicação. E aí, funciona mais ou menos dessa forma. Ela, tu tem aí? Beleza. Então, se tiver online aí, só acessar esse quiz aí pra gente poder finalizar a aula de hoje, tá bom?